CoachCast no ar e hoje, diretamente do Rio de Janeiro, Ana Chauvet conosco. Tudo bem, Ana? Muito prazer. Obrigado por ter aceito aqui o meu convite para a gente gravar esse bate-papo sobre a sua trajetória. E a Ana também, assim como outros convidados aqui, ela é top voice do LinkedIn e parabéns por isso já, que com certeza você traz um conteúdo super diferenciado. E aquela perguntinha, quem é a Ana? Primeiro, obrigada, Sérgio. Adorei o convite para a gente vir aqui conversar mais um pouquinho. Né? Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário o pessoal está escutando a gente, mas desejar aí um dia maravilhoso para todo mundo. E quem é a Ana, né? Olha, essa pergunta é tão interessante, porque por muito tempo eu me fiz a mesma pergunta que muitas pessoas fazem. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nesse mundo? Onde que eu me encaixo? Quem é a Ana profissional? Bom, começando lá de trás, eu, como todas as pessoas, como muitos colegas aí, comecei a minha vida sem saber exatamente o que eu queria fazer, né? Mas lá atrás, quando eu tinha uns 11 anos, tinha uma casa de idosos que estava passando uma necessidade muito grande de fralda geriátrica. E aquilo foi muito natural. Eu rodei o condomínio inteiro, recolhi livros usados, fiz uma barraquinha na entrada do condomínio e vendi cada livro a R$1. Eu lembro que na época eu consegui R$400 e cheguei em casa com dinheiro. Meu pai, menina, de onde você arrumou esse dinheiro? E foi nessa confusão toda. Bom, meu pai foi comigo na loja, a gente comprou um montão de fralda geriátrica. Chegamos lá nessa casa, né, de idosos, que ela existe até hoje, inclusive, e levamos as fraldas. E aquilo ali foi assim, ninguém acreditou. E dentro de mim eu tinha uma satisfação tão grande de ter feito aquilo. Mas, poxa, uma menina, né, de 11 anos, ela não sabia exatamente o que estava fazendo. E essa é uma coisa que eu costumo muito falar para as pessoas, Sérgio. Desde criança, a gente tem características muito fortes de quem somos, que conforme o tempo vai passando, elas são apagadas, ou pelas nossas famílias, ou pela própria vida, que se torna uma vida cruel. Né? Em alguns momentos, a gente se depara, quando a gente sai do nosso mundo encantado, da nossa ingenuidade, a gente olha para o mundo e a gente fala, meu Deus, eu não posso ser aquilo que eu era. E assim como todas as pessoas, não foi diferente comigo. Quando eu me formei no colégio, eu também não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Aí eu fui fazer jornalismo, eu fiz 2 semestres de jornalismo, porque eu queria... Sabe aqueles repórteres que ficam fazendo as coisas pelas comunidades, das pessoas, tendo voz porque não tinha? Era aquilo. Aí eu tive uma professora de teoria da comunicação que acabou com todos os meus sonhos, me desacreditou de tudo. Aí meu pai, como um bom militar, virou e falou, então você vai fazer direito? Aí lá fui eu fazer direito. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí descobri que tinha uma vaga de estágio na Defensoria Pública. E aí eu fui trabalhar na Defensoria. Aí você imagina, né? Envolvida com não sei o quê. Só que eu era muito infeliz na faculdade de Direito. Eu tirava 10 em empresarial, 10 em tributário, tirava 2 e 0, 1 em civil, penal. Era uma coisa horrível. E aí meu professor me chamou e falou assim, Ana, aqui na faculdade você pode trancar e substituir por um curso. Por que você não vai fazer administração? Você tem tudo a ver com RH. Eu falei, se eu fizer isso, eu não tenho nem casa para morar mais. Eu vou ser expulsa de casa. Mas aquilo ficou no meu ouvido. Eu tranquei a faculdade de Direito no 7º período, escondida. Fiz um semestre de administração e me apaixonei por RH. Bom, chegou o momento de contar para minha família que eu tinha mudado. Eu já estava indo para o 2º semestre. E aí, cheguei em casa, a casa toda escura, né? Aí eu falei, bom, meu pai adora o mercado, deve estar no mercado. Tentava ligar daqui, dali, ninguém me atendia. E quando eu consegui falar, meu pai estava no hospital, ele tinha passado mal. Ele já tinha tido um AVC, tinha tido AVC antes, mas aí ele tinha passado mal alguma coisa, tinha ido para o hospital. E meu irmão falou, vem, porque o negócio está feio aqui. E aí, só deu o tempo de eu chegar no hospital. Infelizmente, meu pai acabou falecendo. E no dia que eu ia contar para eles aquelas mudanças que eu tinha feito, que eu demorei a ter coragem, felizmente ele veio a falecer. E eu segui mais um ano estudando administração, focando em RH. Já tinha mudado de emprego, já tinha conseguido oportunidades na área e minha família não sabia, porque eu tinha vergonha de dizer para eles, porque eu tinha mentido para a pessoa que eu mais amava. Tinha medo, né? Eu era uma menina. Sabia o que fazer. Bom, isso, ao mesmo tempo em que foi
a minha maior tristeza foi o maior impulso que eu tive para eu tentar me tornar a melhor profissional que eu podia, porque eu precisava fazer jus por aquela dor que eu carregava. Tive momentos bons e ruins ao longo da trajetória, mas o que aconteceu de fato foi que eu encontrei o trabalho como uma bengala emocional. Então, ainda que eu tenha feito muitas coisas bacanas, crescido profissionalmente, desempenhado uma carreira bem legal, passando por vários cargos crescendo, eu trabalhava 15, 16, 17 horas por dia, era uma loucura a minha vida. E o que acontece quando a gente está nessa direção? A gente se afunda emocionalmente. Meu ponto final emocional foi, eu tinha casado, estava com um bebezinho de bebezinho recém-nascido, fui mandada embora da empresa que eu trabalhava, botava currículo, ninguém me chamava. Enfim, meu casamento indo para o espaço, tudo dando errado. E aí, eu tinha um carro, nunca tive medo de trabalho, cadastrei meu carro na Uber e fui fazer Uber. Eu vou me virar, seja o que Deus quiser. Fiz 8 meses de Uber, botava meu currículo, ninguém me chamava. Foi bem difícil, porque eu precisava deixar meu filho com a minha mãe, depois eu voltei. Aí o dinheiro do Uber não dava, aí eu comecei a vender fraldas. Eu passava numa fábrica, colocava a fralda na mala, aí avisava no Facebook, ia para o posto de gasolina, ganhava R$2 por fralda, me virando. Até que consegui ser recolocada 8 meses depois, mas o RH tradicional já não me satisfazia mais. Eu via muita coisa errada, tudo que acontecia estava indo muito na contramão dos meus valores. Até que a última empresa do corporativo que eu trabalhei, que inclusive eu não divulgo essa empresa, não adianta ir lá no meu LinkedIn procurar que ninguém vai achar, eu fui contratada para resolver um problema de 120 vagas operacionais, junto com o meu time, em 28 dias a gente contratou todo mundo, 17 de dezembro todos com carteira assinada, uniforme, e dia 18 de dezembro veio um comunicado da diretoria mandando todo mundo embora. Bom, que isso, gente? A Ana, posso te dizer que o encontro da Ana com a Ana aconteceu nesse dia 18 de dezembro. Porque imagina uma vida inteira somada de, caramba, meu pai faleceu sem saber, não podia contar para minha família, o RH tradicional me deixando enlouquecida, desempregada, passando por todas as dores da informalidade, de mãe solo, de não ter dinheiro, de não conseguir vaga. E aí, quando eu estou no auge de conseguindo voltar, acontece uma situação dessa que vai contra todos os meus valores. Então, a Ana começou dentro daquele ônibus, voltando, desse pedido de demissão, porque eu pedi demissão dessa empresa, para casa, aos prantos, sem saber o que iria acontecer, mas uma decisão eu tinha tomado. Vou produzir conteúdo sobre RH humanizado para ensinar as pessoas como que elas devem tratar as outras pessoas e que o RH ele é muito mais do que uma palavra bonita que as pessoas gostam de usar. O RH ele tem um papel 100% de transformação da vida do outro e da sua própria vida. E assim surge verdadeiramente quem sou eu. Então, hoje, eu tenho 2 empresas, né? Eu tenho a Inove Hunter, uma empresa de recrutamento e seleção, onde as empresas nos contratam para poder fazer os processos seletivos, e consultoria de carreira também. E sou hoje uma pioneira no tema de RH humanizado. Sou Top Voice na LinkedIn, sou Creator Mundial. No ano passado eu fui eleita, né, uma das 10 perfis, uma das pessoas mais influentes de RH do Brasil pelo Prêmio Best. Enfim, várias outras premiações bacanas ali que acabei ganhando, porque eu banquei quem eu queria ser, né? Então, somos mais de 350 mil pessoas aí nas redes, no Brasil, América Latina, palestrando por aí também muito sobre esse tema. E é isso. Acho que o resumão todo sou eu. Que legal, que trajetória muito legal e emocionante, hein? Poxa, até Uber, jamais imaginaria que você trabalhou de Uber. Nossa Senhora, olha, fiz Uber, vendi fralda, vendia bolo, vendi... Nossa, tudo que você pode imaginar. Ou seja, não passou fome, né? Graças a Deus eu não passei fome. Mas o que eu ganhava sempre faltava. A conta nunca fechava, eu sempre estava devendo. Entrei em dívidas,
pedi empréstimos que eu não pagava, fiquei com meu nome sujo, e aconteceu de tudo, né? Mas hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso, Sérgio. Porque as pessoas querem falar de recolocação, de RH, de recrutamento, por uma teoria. Só quem sente na pele, no sangue, a dor de passar por aquilo, sabe que aquela frase, né? Só quem conhece o valor de um sorriso sabe que nem todo palhaço é feliz. Né? Hoje as pessoas me veem no palco, fazendo isso, aquilo, mas ninguém sabe como é que foi ter catado aqueles cavacos todos para chegar até aqui, né? Só vem a pontinha do iceberg, né? Só vê o que está aparecendo, né? Só vê a pontinha. Só vê os teus sorrisos. E eu olho para minha história e falo assim, caramba, eu agradeço muito por tudo que aconteceu, mas doeu pra caramba, assim, não foi fácil. Ainda bem que está no passado, hein? Isso. Mas olha, eu não apagaria o meu passado? Sim. Você apagaria o seu passado? Jamais. E tem coisas, por incrível que pareça, né? Eu sei que aqui o espaço é todo seu, o palco é seu hoje, mas tem coisas que eu fui me dar conta muitos anos depois que eu escondia de mim mesmo. E esses tempos fazendo... Eu como entrevistado de um outro podcast, eu abri coisas que também nunca tinha aberto, assim. E aí, para interessante quanto a gente começa a ficar forte com isso e ver que aquilo nos moldou, né? Uhum. Olha, você fala... sabe uma técnica que eu uso? E isso é um aprendizado para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não entendo, eu falo assim, gente, não é possível que isso aqui está acontecendo. Não, peraí. É inacreditável isso, não é possível. Quando acontece isso, eu pego esse acontecimento, eu coloco numa caixinha, guardado, e deixo ali. E eu espero. Eu trato aquele sentimento dentro de mim para eu não ficar carregando aquela dor, porque a gente não merece carregar mochilas que não são nossas, mas eu deixo aquela caixinha ali. Pode ser que seja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Aquela caixinha está ali. Em algum momento vai ter um significado para ela. Ontem eu estava conversando com o Marcelo, que trabalha comigo na área de relações públicas aqui da minha marca, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei assim, hoje eu entendo aquela caixinha lá, daquela dor, eu entendo como foi difícil. Meu filho com 4 meses, eu fazendo Uber, eu lembro que eu chorava, eu socava o volante, e aí eu estava amamentando, e eu lembro que, assim, meu peito acabava vazando do leite, porque não dava o tempo de tirar, e várias vezes eu parei em posto de gasolina para poder tentar tirar, colocar no isopor. Gente, é muita humilhação, assim, sabe? E o que mais me doía era que eu pegava o leite e eu tinha que jogar fora, porque tinha estragado. E quantas mães não conseguem, tipo, amamentar seus filhos, sabe? Eu nunca tinha entendido aquilo. Era uma dor muito forte que eu carregava. E aí hoje, vira e mexe, eu sou convidada para falar com mães que estão desempregadas, que não estão conseguindo se recolocar, ou com times que querem fazer seleções somente de mulheres, mas como que consegue ter? Então, eu entendi o porquê que eu passei por aquilo. Porque eu sei o que é você ter que trabalhar com um filho de 4 meses, você não ter rede de apoio, você contar com a ajuda das pessoas, e você está passando por aquela situação que você se sente humilhada, e você ainda jogar fora o alimento de uma criança, assim, sabe? Então, eu costumo pegar todas as minhas dores e colocar em caixinhas que em algum momento vai aparecer a solução. Porque se não for dessa forma, a gente não é que a gente se apega no passado, a gente para no passado. E é como se a nossa história interrompesse ali. E a gente não consegue continuar a nossa trajetória porque a nossa vida ficou lá, naquela dor, né? Então, eu gosto muito de olhar por esse ângulo, sabe? Os pepinos aí que a gente corta na vida. Que legal. Você já trazendo aprendizados aqui para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo. Olha que bacana, né? Que fortaleça essas pessoas, né? Principalmente as mães aí, que às vezes passam perrengues, que nós, homens, sinceramente, não tem noção do que é ser mãe. Não tem como ter, né? Porque quem carrega o bebê são vocês. Quem alimenta são vocês no começo. Isso. Eu acho que todas as bandeiras de dor, independente do que for, elas não podem ser desconsideradas, sabe? Eu vejo muito... Eu tenho um grande amigo meu, que ele é um pai super presente. Ele não foi o papel de uma mãe e tal. Ele é um pai super presente. E eu vejo também a dificuldade dele ali
É óbvio que nós, mulheres, a gente tem essas condições, existem bandeiras, existem várias coisas que eu sou super a favor. Mas eu acho que a gente tem que olhar as dores de processos seletivos, as dores de recolocação, como uma dor, e a gente não pode desvalorizar um pai, esse meu amigo que é pai, por exemplo, que faz maior questão, que pega o carro, vai e volta, faz não sei o quê, e aí ganha pouco, e aí tem que apertar, sabe? Eu acho que a gente tem que levantar bandeiras que, sim, para minorias, para situações que realmente precisam de atenções sérias, né? Mas eu acho que todas as dores precisam ser valorizadas. Com né? certeza. Isso, a gente não pode, né, diminuir as situações, e eu vejo tanto isso, às vezes, em processo seletivo, sabe? Eu lembro, uma vez eu entrevistei um rapaz que ele... Nossa, essa história me marcou tanto. Muitos anos atrás. Na época se falava muito, né, o contexto era o seguinte: muitas pessoas faltavam às entrevistas porque não tinham o dinheiro da passagem, porque as entrevistas elas eram presenciais. E aí eu lembro que chegou um rapaz lá que, quando acabou a entrevista, ele estava com uma sacola. Era uma vaga operacional, sabe? Era uma vaga para uma fábrica. E ele estava com uma sacolinha lá. E aí eu comecei a ver ele mexendo na sacola e contando. Sabe assim, contando, como se estivesse contando alguma coisa dentro da sacola. E aquilo ali me despertou uma curiosidade. E ele viu que eu estava olhando, mas assim, eu fiquei sem graça de perguntar. E aí ele soltou, ele falou assim: não, é porque eu vou voltar vendendo. Cara, a gente não sabe o que as pessoas passam. É verdade. Quer dizer que para ele chegar até a entrevista, ele teve que vender alguma coisa. Literalmente, ele estava vendendo o almoço para comprar o jantar, entre aspas. Só que a gente conta essas histórias que acontecem. Eu sei que tem muita gente que banaliza, que conta pelo sensacionalismo e tudo mais. Eu teria inúmeras histórias aqui para te contar de situações como essa. Mas eu trouxe essa especificamente. A gente não sabe o que as pessoas passam, cara. É verdade. É impressionante. Agora, sabe que é incrível, né? Ele, apesar de tudo, estava lá, né? E ele não falou, tá? Não foi se vitimizar? Não se vitimizou, ele não falou. É porque ele viu que eu estava olhando. Ele falou: não, porque eu vou voltar vendendo. Olha só que Nunca mais esqueci disso. E assim, ele conseguiu a vaga, será? Ele conseguiu, ele conseguiu. Ah, que legal. Ele, tecnicamente, ele tinha muitas coisas positivas, e o caso dele foi até legal, porque a entrevista, tinham 2 vagas abertas, e eram fábricas em lugares diferentes. Então, assim, tinha uma unidade que era longe, as 2 eram um pouquinho longe da casa dele, mas tinha uma que era mais próximo. E ele se posicionou. Ele falou: olha, eu sei que vocês têm uma fábrica aqui, que é onde eu estou vindo para a vaga, mas eu sei que tem uma lá perto. Será que tem alguma vaga lá que funciona melhor para mim? Que legal. Ele foi. Que coisa boa. Mas é o que você falou, né? A gente não sabe a dor do outro, né? Não sabe nada de ninguém. E o RH tem que ter essa empatia, essa sensibilidade, esse olhar cuidadoso para as pessoas. Sabe o que acontece muito, Sérgio? As pessoas elas querem comparar o palco de um com o bastidor do outro. Né? A gente está aqui conversando, a gente está se dando super bem, está trocando, mas eu não sei se, de repente, na semana passada, você perdeu alguém da sua família, se você passou por alguma coisa, o que não te faz dormir, né? As pessoas, todo mundo, ninguém é especial ao ponto de não ter nada acontecendo, sabe? Só que tem pessoas que se expõem mais, outras que se expõem menos, e isso não tem que diminuir em processo seletivo, em consultorias, em atendimentos, seja o que for, sabe? Eu costumo dizer, independente do que você está fazendo, se você não levar algo para deixar o outro mais rico, você não entendeu nada sobre a vida. Quando a gente fala de carreira, especificamente, e o que eu falei, qual era o meu propósito, o que eu queria, né? Que era o que a gente começou falando, eu vejo muitas pessoas vindo me procurar porque não sabem quais são os seus propósitos de vida. E aí eu trago a seguinte reflexão. Todos nós temos uma missão. A missão é a ferramenta. Então, o meu RH é a minha ferramenta, né? Cada um tem a sua ferramenta. Aqui, nesse podcast, a sua ferramenta é o podcast. Mas o propósito é o quanto que com o meu RH eu deixo o outro melhor. Eu mudo a vida do outro. Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com impacto na vida das pessoas. O seu propósito com o podcast é o quanto essa conversa que a gente está tendo e com os outros colegas que você traz transforma a vida de alguém. Então, quando você se pergunta, né, quem está aqui ouvindo a gente, caramba, a gente está falando sobre carreira, mas eu não sei
qual é o meu propósito? Será que eu estou nesse lugar aqui? Peraí, o seu lugar é a sua missão. Você tem essa ferramenta: financeiro, tecnologia, contabilidade, jurídico. Mas o que com isso você efetivamente, no final, transforma aquela pessoa numa pessoa melhor, né? Então, eu entendi muito sobre, olhando por essa ótica, eu entendi muito que o RH ele é só o caminho para mim. Que legal, não, que legal. É excelente isso. Quando você fala até de missão, de propósito, hoje está muito até banalizado, né, o propósito. E assim, existe a Roda da Vida, que é uma ferramenta que se usa muito em coaching e mentoria, que esses tempos eu estava ouvindo um podcast, eu acho que foi lá do Meu Cérebro, que é lá um pessoal de Uberlândia, muito bacana eles, e a moça era uma psicóloga sendo entrevistada, ela falou assim, eu parei com esse negócio de ter um propósito, mais ou menos como a Roda da Vida, eu tenho vários propósitos, e eu achei aquilo interessante também, porque é o que você está falando, o teu propósito profissional é o RH, né, de ajudar as pessoas nas suas carreiras, e de repente você tem um outro propósito na tua família, teu propósito pessoal, outros propósitos. Então, não sei se você compactua com isso, né? Esse olhar um pouquinho diferente, né? Não necessariamente a gente tem que ter um só, né? Eu acho que no final ele acaba sendo somatório de todas essas outras, de todas essas coisas, né? Você pode ter a ferramenta. Vou dar um exemplo do RH, tá? Vou dar o exemplo do meu RH. As pessoas não sabem disso, mas eu tenho um projeto social chamado Emprega Rio Solidário. Ele é um projeto itinerante, onde eu faço toda a parte de consultoria de carreira com as pessoas que não têm condições de pagar consultoria de carreira. Legal. E parte do valor que todas as pessoas pagam para qualquer serviço comigo, eu reverto em cesta básica para ajudar 170 famílias que fazem parte de uma comunidade aqui. Eu ajudo. Que bacana. Eu não digo isso para ninguém, né? Isso, se você olhar meu material, se você olhar tudo as coisas que eu faço, você vai ver lá que tem. Mas eu não preciso, as pessoas não precisam saber que isso está acontecendo. Existe um ponto social, existe uma questão comercial por trás disso, existe. Mas, tendo ou não tendo, eu não vou deixar de fazer o meu propósito, que é transformar essas pessoas e ter uma vida melhor. Mas, quantas vezes eu estou numa mesa de um restaurante com amigos, que senta um amigo de um amigo do fulano, que começa a falar sobre não está conseguindo um emprego porque botou alguma coisa lá no LinkedIn e o LinkedIn não entregou. Aí eu viro para a pessoa e falo, será que você está usando o algoritmo corretamente? Se você fizer isso, isso e isso, você vai. A pessoa vai na semana seguinte e consegue um emprego. A ferramenta não pode ser confundida com o que você pode fazer de coisas boas com essa ferramenta ao longo do tempo. Muito legal. Quer ver um outro exemplo? Meu irmão estava participando de uma prova que ele precisaria fazer uma explicação oral. E eu falei, olha, eu não tenho habilidade técnica para te orientar sobre uma apresentação e tudo mais, mas eu sou recrutadora. Então, eu consigo te ajudar como que eu gostaria de ouvir seu conteúdo. Eu sei construir storytelling, eu posso tentar te ajudar. Treinei ele como eu entendia, dentro das minhas condições, o meu irmão fez a prova, meu irmão tirou 9,5 na prova. Tem sobre... a gente tem que sair da pergunta e na verdade, transformar a pergunta. Eu estou usando a minha ferramenta para trazer melhorias e fazer com que as pessoas que cruzaram o meu caminho saiam melhores de quando elas cruzaram? Porque se não estiver, eu não estou usando a ferramenta corretamente e, de fato, você nunca vai encontrar o seu propósito. Porque o propósito é sobre o quanto o outro sai mais rico depois que ele encontra com você. Muito legal. E aí eu tô aqui querendo fazer uma perguntinha para você, voltando um pouquinho no começo, né? Que eu acho que agora você já esclareceu muita coisa aqui da sua trajetória. Mas o que você faria de diferente lá no comecinho, lá com o seu pai, lá no jornalismo, lá no direito, o que você faria lá de diferente? Nossa, muito boa essa pergunta. Eu amo a minha história, tá? Eu acho que tudo que aconteceu na minha trajetória foi o que me fortaleceu até aqui. Mas eu acho que eu era muito ingênua. Eu acho que eu demorei um pouquinho para sair do que todo mundo é legal. Do mundo de que todo mundo é bacana
e que as pessoas todas têm boas intenções. Eu acho que eu tive uma família muito acolhedora. Eu tive um pai muito carinhoso, apesar de eu ser nova, né? Quando tinha 20 anos, quando ele faleceu. Então, e o buraco paterno, ele faz uma diferença em algum, né, momentos da vida. E eu sempre fui muito broncuda, assim, eu sempre enfrentei, né? Eu lembro de histórias que minha mãe conta, fala assim, nossa, essa menina, 3 anos eu puxava cadeira, pulava muro, ia pra rua, eu não tinha esse negócio de menina e menina, não, eu era, sabe, eu era, tinha uma personalidade muito forte. Mas essa personalidade muito forte, ela me fazia viver a 200 por hora. Então, ela me deixava muito na ingenuidade, eu confiava muito nas coisas e nas pessoas. Eu confiava que se eu corresse e atravessasse a rua muito rápido, eu não ia ser atropelada, que eu podia falar com todo mundo, porque todo mundo era legal. Então, eu confiava muito em tudo e em todos. Então, eu acho que a ingenuidade, ela foi uma coisa que, por muitos anos depois, isso acabou pesando um pouco em mim. E que se eu tivesse descoberto isso mais cedo, eu teria sofrido menos. Sabe? Eu teria sofrido menos. Eu não julgo minha família, não julgo nada, porque eu acho que todo mundo passa pelo processo. Mas eu acho que o que eu faria diferente seria ter dado mais oportunidade para o desenvolvimento emocional. Eu teria entrado na terapia mais cedo, eu teria estudado mais sobre pessoas mais cedo, igual eu faço com meu filho. Meu filho faz terapia desde agora. Que idade está teu filho? Tem 7 anos, mas ele já faz terapia já desde os 4. Ah, que legal. Coloquei já. Por quê? Porque a gente eu amadureci profissionalmente muito rápido por conta dessa minha energia positiva, essa minha energia de avançar. Mas eu estava 200 por hora, não dava tempo de eu olhar o emocional. Então, por muito tempo, eu não via as pessoas. A maldade, que é uma coisa que existe no mundo. Então, eu acho que eu faria terapia mais cedo. Eu acho que eu cuidaria do meu emocional mais cedo. Muito bom. Muito bom. Porque aí você tomaria algumas decisões diferentes também, né? Talvez ou não aceitaria. Né? Ou eu não aceitaria determinadas coisas. Porque na carreira, Sérgio, muitas pessoas vão te fazer acreditar que você não é bom. Uhum. E isso não é porque ela não quer que você cresça. Não é porque ela quer o seu lugar. É porque ela não quer que você chegue lá. E eu tive 2 grandes momentos na minha vida onde eu, sim, hoje eu olhando, eu não olho nada como atraso. Essa é uma frase que eu falo muito. Nada na vida é atraso, tudo é processo. Mas eu demorei tempo para acreditar de verdade nisso. Eu demorei muito tempo. Eu demorei muito tempo para acreditar, porque a frase é muito boa. Mas para você acreditar que nada na vida é atraso, quando alguém diz para você que você não vai para São Paulo para ser promovida porque você precisa ficar aqui, como que você olha para aquilo entendendo que aquilo é um processo e não um atraso que eu ia ganhar 2 vezes mais? Que eu ia assumir um cargo, eu ia sair de júnior para um pleno já em último cargo, para assumir um cargo que eu sempre queria, numa cidade grande. Como é que entender que isso não é um atraso? Mas eu botei na caixinha aquela dor para diluir no futuro, para entender o que era. Então, eu costumo sempre olhar da seguinte forma: tudo que aconteceu teve um motivo, eu não mudo. Ih, gente, eu me perdi. O que eu estava falando? Você falou da frase, na vida nada é atraso, tudo é processo. Até me perdi. Eu anotei aqui. Me perdi, Sérgio, mas o que importa é que o contexto é esse. Isso, não, foi ótimo, não tem problema. Não sei por que eu estava falando isso, falar alguma Mas coisa. Isso é bom, que isso é filosofia. Isso é filosofia. E peguem o que vocês captarem com essa finalização maravilhosa. Eu tenho certeza que você passou um monte de coisa muito bacana, que vai inspirar um monte de gente, vai fazer com que as pessoas, primeiro, procurem cuidar das suas emoções mais cedo, procurem tomar atitudes, né? De repente, até fazer um enfrentamento, aquele que você talvez não tenha enfrentado seu pai lá no passado, né? Não, na verdade, eu enfrentava pra caramba. Mas na questão da faculdade, né? Ah, sim. Não, ali eu tive um medo danado. Meu pai era brabo, menino. Meu pai era brabo, Nossa Senhora, eu tinha um medaço dele. Ele era muito carinhoso. Sim.
Mas ele era... Mas ande na linha. Ande na linha. Não, para poder brincar na rua, eu adorava uma rua. Você viu meu joelho, gente? Uma coisa de louco. Sou toda ralada. E eu sou ralada até hoje, né? Porque recentemente rolei a ladeira aqui, sou toda chavanada. Mas eu lembro que, nossa, eu dei um trabalhão. Eu dei um trabalhão. Mas isso é a personalidade que... Quem é que está ouvindo a gente, que tem filho, pai e mãe que tem filho, olha para o teu filho que você vai ver algum futuro nele, de alguma coisa. É impressionante. As pessoas esquecem. Ah, por que a Ana... Eu inventava brincadeiras. Inventava um monte de brincadeira, inventava um monte de coisa. Gente, isso aí é pensamento criativo. Verdade. Então, assim, a gente tem que se enxergar. Mas faria terapia mais cedo. Olha aí, ó, que coisa boa. Eu indicaria minha esposa, que ela é psicóloga e psicanalista. Maravilhosa! Bota aqui embaixo o contato dela, as redes sociais, sigam. Olha só, tudo que é bom dura pouco, né? E nós estamos indo para o finalzinho. Aqui está maravilhoso o papo. Eu quero já deixar o convite para que você volte mais vezes, quando tiver novidade, para falar de outras coisas, outras pautas que você quiser. Está super... Vamos falar sobre como que as pessoas podem recrutar melhor? Eu acho que é uma boa pauta. Bora, adorei. Vamos marcar para daqui uns meses? Vamos, quando você quiser. Então tá jóia, tá super combinado. E eu queria assim que você deixasse aí dicas de como as pessoas podem fazer para se manterem atualizadas, filmes, podcasts, livros, uma frase de inspiração, apesar que essa tua frase aqui já vai para o LinkedIn hoje, tá? Se você me permitir, sua autoria, claro. Adorei ela. Olha, eu amo ler, tá? Eu amo ler. Tem um livro que eu gosto muito, que eu indico, que se chama Personal Branding, do autor Arthur Bender. Esse é um livro muito legal, que ele fala sobre marca pessoal, sobre você se posicionar, né? Tem um outro livro, mas aí ele é mais... Esse livro marcou muito minha vida, mudou muito a minha vida, que é de uma outra direção, que é A Vida é um Bilhete Premiado. Ele é um livro mais de reflexões. Não indico para as pessoas que não estão estudando alguma coisa emocional, não estão fazendo terapia, porque ele é um livro que faz pensar muito. Mas esse livro, posso garantir que mudou muita coisa na minha vida. Eu não tenho uma religião específica, tá? Assim, eu acredito em um montão de coisa. Eu sou uma estudiosa do tema, mas eu li um livro chamado Com Deus Você Vai Dar Conta, num momento muito difícil da minha vida. E esse livro também me ajudou muito. Ele é um livro de uma pastora, mas eu acho que independente de religião, ele é um livro também que, nossa, como ele me fortaleceu. Porque esse livro eu li, eu estava no Prêmio Best, eu já estava na seletiva final, entre os 10 profissionais ali mais importantes de RH do país, e meu filho foi internado em estado grave. Ele teve 2 anafilaxias no meio do concurso e eu abandonei o concurso. Então, eu estava avançando para ficar entre os principais ali. Eu falei, bom, o que mais importa para mim é o meu filho. E eu abandonei o concurso, literalmente. Assim, eu não tinha força, não tinha como continuar. E aí, eu li esse livro, e esse livro, ele me deu uma força tão grande que eu entendi depois que, quando saiu o resultado, eu fiquei em 7º lugar. E o número 7, né, na numerologia, enfim, tal, é um número da espiritualidade, da sabedoria, da transformação. Então, meio que as coisas tudo se conectaram ali, no final fez sentido para mim. Então, esse livro eu também super indicaria. Tecnicamente, amo todo mundo que fala sobre dados. E aí, falando sobre carreira, se você quer evoluir na sua carreira, você precisa aprender dados. Eu gosto muito dos meninos do Métrica Boys, já gravei um podcast com eles também, eles têm um podcast super legal, mas eu acho que tudo, inclusive, estava até agora com um curso disponível, toda hora tem alguns cursos disponíveis, estava com um curso disponível agora de Power BI, se tiver ainda disponível, eu mando para vocês o cupom 100% gratuito, mas eu não sei se ainda está válido, mas se tiver, eu te mando para você distribuir para os seus seguidores. Legal. Aí. E acho que dados é o que vai mudar. As pessoas acham que a tecnologia vai crescer, vai tirar o nosso espaço, e, na verdade, a tecnologia ela é um acessório da nossa caminhada profissional.
se você não sabe traduzir em números, você não está entendendo sobre a carreira. Então, eu diria para esse lado aí. E a frase, além dessa que você já anotou, eu queria dizer uma frase que, para mim, faz muito sentido, que é que a gente não pode nunca deixar de perder a fé na gente mesmo. Porque é o seguinte, imagina que você está na tua caminhada realizando algo que é a tua ferramenta com a missão, com o seu propósito, mudar alguma coisa. Todo mundo está aqui para mudar e fazer a diferença. Ah, mas eu nunca sei, será? Tá. A resposta é tá. Você talvez ainda não tenha descoberto o que é, mas você tem um papel importante nesse ecossistema. E aí, vem as coisas acontecendo. Gente te fazendo desacreditar, gente te julgando, apontando, falando isso, falando aquilo, e você entra nessa nuvem poluída de pessoas que estão mais perdidas e preferem atingir e ofender do que te motivar. Se a gente for depender de motivação, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente olha para a nossa direção, para o nosso propósito lá da frente, para a gente mudar aquilo ali, tudo que vier pela frente não vai ser capaz de desviar para onde você deve ir. E o que faz a gente desviar? Quando a gente perde a fé na gente. Então, a frase final que eu deixo é: vão aparecer inúmeras nuvens e circunstâncias, mas se você não perde a fé em você mesmo, você chega muito mais rápido no seu alvo. E é isso que faz com que todos os dias, mesmo que cansada, chateada, irritada, o que for, não me fez parar. E tudo que eu consegui foi porque eu não parei. Então, acho que essa é a palavra final aí. Uau! Inspiração para as pessoas. Adorei o papo contigo, adorei assim, a tua trajetória incrível, essa tua força, essa tua alegria aí que você transmite para todo mundo. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente aqui que muitas vezes está paradinha ali, se sentindo sem valor. Tenho certeza que depois de te assistir e de nos ouvir aqui, vai mudar a cabeça. Eu espero, viu? Espero mesmo. Que legal. Agradeço, Sérgio, muito teu bom convite. O pessoal que quiser me seguir nas redes. Isso que eu ia te falar. Os conteúdos. O nome é o mesmo para todos os lugares. Então, no LinkedIn, no Instagram, só botar lá no Google, pode me achar. As redes que eu mais produzo conteúdo são essas duas, né? O LinkedIn e o Instagram. Então, é isso. Tô Maravilha. lá. Excelente. E o link para vocês seguirem a Ana e se conectarem no LinkedIn vai estar aqui na descrição desse episódio. Ana, super prazer estar contigo aqui e até o próximo. Até. Beijo, pessoal. Beijo. Adorei.